Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a Semana de Valorização da Magistratura. É um evento que acontece todos os anos e precisa ser realizado todos os anos para chamar a atenção da sociedade para a importância do trabalho que é realizado pelos 350 juízes que existem no Maranhão e mais os 37 desembargadores. O que eles fazem, o que eles representam para a garantia de direitos. Tudo isso é discutido nessa semana e levado ao longo do ano para as causas que as pessoas comuns precisam acessar. E para falar sobre tudo isso, eu não ia falar sozinha, é claro, aí eu convidei aqui o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, o doutor Marco Adriano Fonseca. Seja muito bem-vindo e bom dia. Obrigado, Elda, obrigado a todos aí que estão na nossa audiência. É uma oportunidade muito boa para dialogarmos sobre o compromisso da magistratura maranhense e o futuro da magistratura maranhense. Pois é, por isso que eu estou dizendo que esse evento acontece todos os anos e precisa acontecer todos os anos até para dar uma atualização de todos esses assuntos. A valorização, o direito às prerrogativas, o compromisso com a sociedade, essa coisa toda. De que forma isso é discutido dentro dessa semana, doutor? Perfeitamente. A magistratura maranhense, nós somos membros do Poder Judiciário. É o único poder no qual os seus membros são escolhidos pelo critério de investidura por concurso público. Então, por exemplo, eu sou magistrado há aproximadamente 17 anos, fui aprovado no concurso de 2009, passei em primeiro lugar aqui no meu próprio estado. Então, percorri as comarcas de Bacuri, Pedreiras e estou juiz aqui na comarca de São Luís. Então, essa trajetória de carreira, essa trajetória de vida é um compromisso, é uma vocação. Nós fomos impulsionados a escolher a magistratura como a vocação que nos impulsiona todo dia a sair de casa, trabalhar, seja presencialmente ou por videoconferência, mas fazer justiça no nosso estado, que tanto anseia, Nós somos um estado que tem uma expectativa muito grande sobre o que o Poder Judiciário pode fazer. Então, esse é o nosso compromisso e é nessa perspectiva que os nossos 450 associados da AMA, incluindo quem está na ativa, porque eu falei 350 juízes, mas são 450 contando com os aposentados, justamente. Isso, a AMA tem 55 anos de fundação, então nessa perspectiva nós temos aí aproximadamente 70, 80 aposentados associados da nossa casa, Então, esse público é um público que fez as balizas, a estrutura da magistratura ao longo dos tempos, Então, para que hoje nós possamos aí estar caminhando nesse chão pavimentado e estruturando aquilo que nosso cidadão precisa no dia a dia. Pois é, você falou um ponto muito importante. Assim, eu passei num concurso. Todos os juízes precisam, para ocupar esse lugar, passar num concurso. Ótimo. Depois de passar no concurso, ele vai subindo degrau a degrau. Não tem esse, eu fui indicado por fulano, eu entrei porque fulano me indicou, não. Tem o concurso público. Pronto. Justamente. E na minha perspectiva, e também na compreensão de todos aqueles que compõem o judiciário brasileiro, somos 18 mil juízes no Brasil, o piso, a magistratura inicial, o piso dessa superestrutura, ele é composto por magistradas e magistrados que ingressaram por concurso público. Então, nós temos os melhores quadros. Eu não tenho dúvida que a magistratura maranhense ela é composta pelos melhores profissionais do direito, vocacionados para a carreira, que sabem quando entram na carreira, sabem quanto vão ganhar e sabem quais são os desafios que os aguardam, Então, ir para uma comarca de entrância inicial, uma comarca menor, como Bacuri, como Dom Pedro, no centro do estado, como Alto Parnaíba, 1.200 quilômetros daqui. Então, são os desafios Deixa a família que a carreira... aqui, vai para lá? Justamente. Então, ele vai ter o desafio de trabalhar e conciliar a sua relação pessoal, familiar, Então, são mulheres que muitas vezes, já que o concurso é um programa de seleção muito qualificado, muitos fazem um projeto de vida de entrar na magistratura. Então, a sociedade maranhense precisa saber, essa juíza e esse juiz, ele é vocacionado, ele está ali aguardando os processos que chegam, apreciando esses processos com a devida acuidade, com devida atenção, prolatando aí sentenças, decisões, realizando audiências, desde as mais simples, Elda, como uma audiência de guarda, uma audiência de alimentos, como os casos mais complexos. Mas, acima de tudo, toda decisão judicial, e nós somos convictos disso,
que toda decisão judicial ela repercute na vida de alguém, seja atendendo o interesse dela ali, garantindo uma assistência de saúde, seja também atendendo, atingindo interesses econômicos, como, por exemplo, essa discussão sobre o discórdia, né? Então, foi uma ordem judicial que determinou a suspensão daqueles tipos de condutas inadequadas que estavam expondo crianças aí a uma série de violências. É interessante, vai desde assuntos bem corriqueiros, como você falou, pensão alimentícia, essa coisa toda que a gente está acostumado no dia a dia, até coisas que a gente nunca tinha ouvido falar. O Discord, muita gente nem sabia nem que existia essa plataforma, né? Quer dizer, a gente saber da forma mais grave possível depois que acontece uma morte, e sabe-se lá quantas aconteceram sem que a gente soubesse, Justamente, né? Então daí a importância da magistratura, né? É aquele trabalho silencioso, porque nós não fazemos a propaganda no nosso serviço, e aí a importância de a gente estar aqui no meio de comunicação, falar com os jornalistas, falar com os comunicadores, quem é o formador de opinião, porque você, Elda, tem uma respeitabilidade à opinião que você fala. E a magistratura, a nossa respeitabilidade está onde, Elda? Está na caneta, que toma, né? Na decisão. Então, a nossa decisão é uma decisão que impõe a aplicação do direito no caso concreto. Muitas vezes nós somos benquistos, né? Somos aplaudidos. Sim, mas algumas decisões nossas também repercutem numa discussão, ainda mais num país polarizado, em pleno ano eleitoral, né? Ano eleitoral, ótimo. Ano eleitoral é um ano difícil de trabalhar, doutor? Para mim, era o ano que eu mais gostava de trabalhar. Oh, gente. Assim, eu sou um entusiasta da democracia e os magistrados e magistradas maranhenses, nós somos os guardiães, né? Os guardiões dessa democracia, já que o processo eleitoral todo ele é conduzido por um poder, que é o Poder Judiciário, que é independente dos demais poderes, e aí isso permite que o Poder Executivo, aqueles que pretendem ingressar no Poder Executivo, possam percorrer suas campanhas adequadamente. Estamos aí no período de propaganda eleitoral, né, iniciando esse processo, como também os membros do Legislativo. Eles vão ter a segurança de que um ente imparcial, um ente independente, composto por juízes que ingressaram por concurso, por membros dos tribunais regionais eleitorais, que são os juízes mais experientes, que vão ali ter o seu trabalho somado com membros da advocacia, né, que são os juristas, para analisar essas questões do processo eleitoral. Então, o Brasil, ao meu ver, é o país que tem a melhor estrutura para a condução do processo eleitoral, porque ele é conduzido pela Justiça Eleitoral. Apesar disso, lá vai eu fazendo papel do contra, claro, né? Apesar disso, a gente reclama assim, por exemplo, tem o ano eleitoral, 2026 é um ano eleitoral. A gente sabe que vão acontecer muitas irregularidades, que acontecem, muitas irregularidades que a gente aqui de fora quase nem toma conhecimento, mas que vocês acabam tomando, mas que as decisões, de alguma forma, elas vêm tão tarde que às vezes vamos dizer, o que errou já até terminou o mandato dele e não sofreu nenhuma punição por conta do erro que cometeu. Nesses casos, a sociedade pode reclamar? Agora a resposta você vai me dar no próximo bloco, porque nós vamos fazer só um intervalinho, é rapidinho, e a gente volta já já para continuar conversando. Já estamos de volta falando aqui sobre a Semana de Valorização da Magistratura. Eu estou conversando aqui com o presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, conversando um pouquinho sobre a importância desse papel de juiz, de desembargador e os impactos que ele tem na vida do cidadão comum. E a gente está falando de eleição. A última pergunta que eu fiz, a eleição é aquele processo que atinge todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, vai se manifestar, seja até dizendo que não quer se manifestar, né? Mas eu falei com relação a essas decisões que são tomadas, que elas vão se estendendo e recorre aqui, recorre ali, recorre aqui. Aí, o cidadão comum fica pensando assim, será que vale a pena a gente fazer essa denúncia? Será que vale a pena ter essa fiscalização? Constatar que está errado, mas que não há punição? Isso aí é talvez o maior desafio, né, da contemporaneidade. Veja como é dinâmica a justiça, né? O desafio da justiça eleitoral. Vamos imaginar aqui uma propaganda eleitoral, não somente na televisão, né? Na minha geração, quando eu era adolescente, eu acompanhava a propaganda ali na TV, na rádio, né? Um grande alcance, a gente ficava ali imaginando a criatividade dos marqueteiros. Hoje, você usa no seu celular, numa inteligência artificial, tu cria uma figurinha e lá na figurinha está dizendo, ó, fulano de tal, ele é corrupto. E aí, isso num grupo de WhatsApp lá de Alto Parnaíba.
Então, como dinamizar para evitar que essa fake news, essa desinformação, essa ofensa, esse crime eleitoral, né, seja repelido rapidamente? Então, hoje tem aplicativos da Justiça Eleitoral, um deles é o Pardal, você faz a denúncia, cai na caixa lá do promotor de Justiça Eleitoral ou mesmo na caixa do TRE, é encaminhado para análise judicial. Então, o juiz ali rapidamente tem que dar uma decisão mandando retirar aquele conteúdo da internet. E aí, como comunicar, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o Discord, né? Então, as plataformas, seguindo a nossa legislação, e aí a Justiça Eleitoral, o que é interessante, Elda, é que o TSE ele aprova as próprias resoluções, que é uma condensação ali, um resumo de quais são o que pode fazer e o que não pode fazer, né? Então, o juiz dá a determinação conforme a orientação do TSE, e a parte, o Instagram é notificado e o candidato supostamente agressor é notificado. Então, tem o direito de defesa. Sim. E isso vai percorrer todas as instâncias do Poder Judiciário. Então, foi o juiz que deu uma decisão, recurso para o TRE. O TRE analisou e tem que analisar rápido, recurso para o TSE. E esses recursos, eles acabam não tendo, né, por conta do volume, você imagina aí, 5.300 municípios, 20, 30 mil candidatos para determinado cargo, né? Então, todos eles se ofendendo. Então, o que falta, na verdade, e aí a justiça ela é punida, ela é refém da sua missão, a justiça ela é taxada de lenta porque ela recebe uma imensidão, um volume imenso de processos, né? E ela tem que dar a resposta, né, numa velocidade que a sociedade exige. Então, se a sociedade, e primeiro ponto, isso significa primeiro que a sociedade acredita na justiça, porque se não acreditasse mesmo ela sendo lenta, não ingressaria com o volume de ações. Mas vem o segundo problema, isso revela um problema, uma cronicidade da sociedade. Porque eu, candidato, vou falar mal do outro candidato e não pautar minha campanha em propostas. Então, esse que é o desafio que a gente lança para os candidatos nesse tempo. Se você entende que quer se habilitar a um cargo político, faça uma campanha propositiva, mostre por que você tem que ser escolhido. Não busque desqualificar o outro candidato, porque aí fica esse tumulto que gera justamente desconfiança da sociedade e sempre busca-se achar um culpado e a justiça acaba sendo rotulada de ineficiente por esse motivo. Dizem que todo mundo hoje que tem um celular pode ser um influenciador, pode ser um repórter, pode ser um jornalista, né? Pode ser tudo o que ele quiser, né? Então, esses tempos modernos, que já não estão tão modernos assim, né? Que vão se modernizando a cada dia, que criam recursos diferentes. Quando vocês terminam de atuar um candidato que fez isso, tem outro que faz a mesma coisa de uma forma diferente, que já fica difícil de identificar. Assim, só rapidinho assim, está mais difícil de fazer nessa velocidade toda que as redes sociais impõem e que a resposta do judiciário não pode acompanhar essa rapidez toda, porque tem que ser analisado, tem que ser pensado para dar uma decisão justa. Perfeitamente. Juiz não é robô e a justiça, embora tenha avançado tecnologicamente, incorporado recursos de inteligência artificial, ninguém quer um juiz robô. Não é isso, Elda? Você quer um juiz humano, um juiz que analise tecnicamente e adequadamente aquele caso concreto. O ideal no mundo seria esse equilíbrio da sociedade. Então, o primeiro ponto que a gente exorta a sociedade para refletir sobre os seus problemas. Entendi. E uma segunda perspectiva, para que se faça justiça, é necessário que se seja célere, mas acima de tudo seja assertivo. Então, essa assertividade do Poder Judiciário, que vai ser firmada através dos precedentes. Então, a observância dos próprios julgamentos de casos anteriores faz com que haja uma segurança jurídica. Olha, nosso programa hoje foi mais curtinho, você está percebendo, né? Então, nós ficamos com muitos assuntos pendentes, com certeza, né? Esses assuntos pendentes geram novas entrevistas, tá? Então, você está super convidado para mais um café para a gente falar mais a respeito desse trabalho, dessas dificuldades e... Mesmo com dificuldades, é o dever que tem de dar a resposta correta para o cidadão que ficou esperando aquela resposta. Eu agradeço, Elda, a oportunidade. Eu faço aqui uma mensagem, né, aos nossos magistrados e magistradas. Parabéns pelo seu dia 11 de agosto, é o Dia do Magistrado.
199 anos de fundação dos cursos jurídicos, o nosso tribunal tem mais de 200 anos de existência, então somos um poder judiciário independente, livre e, acima de tudo, honesto, para que a nossa sociedade cada vez mais acredite nessa juíza, nesse juiz, nesse membro do Poder Judiciário que faz a diferença no dia a dia. Com toda certeza. Assina embaixo. Nem Obrigado. sou juíza, não sou advogada, nada, sou jornalista, tá? Mas muito obrigado, doutor Marco Adriano, por essa entrevista, por todos esses esclarecimentos, por me ajudar a fazer o café de hoje. Um bom dia para o senhor. E bom dia para você que está aí do outro lado, que também ficou sabendo um pouquinho mais a respeito desse trabalho, das dificuldades, das possibilidades e da luta diária para acertar em todas as decisões. Tchau e até a próxima.